Fala aí, galera, Jorginho aqui, e hoje é o seguinte, a gente vai trocar uma ideia sobre o iPhone 14 Pro, celular que completa 3 anos de lançado lá no final de 2025 e que agora começa a se enquadrar no preço que a galera topa pagar por um top de linha. Inclusive, se for o seu caso, você está querendo comprar o seu, tem links aqui na descrição, tá, onde você compra com os melhores preços, ajuda o canal a trazer novos conteúdos e ainda pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. Bom, essa unidade que eu vou mostrar aqui eu comprei no Melhor do iPhone, aqui em Salvador. E isso aqui nem é uma propaganda, é que realmente eu tive uma urgência, precisei comprar na hora o celular e o preço que eles me ofereceram foi o melhor da cidade, eu pesquisei demais. Então, se você está passando por essa situação, pode ser uma boa dar uma olhada no Instagram deles, eu vou deixar aqui na descrição também. O vídeo de hoje vai trazer uma análise completa do iPhone 14 Pro para mostrar se ele vale ou não a pena para você nesse ano de 2025. Então, como é um vídeo feito para você, já deixa o like e se inscreve no canal porque essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar essa análise falando sobre a construção do celular, que é muito próxima do que a gente tem de mais atual nos iPhones, com a câmera tripla no fundo no formato boca de fogão, que já é tradicional, e as laterais retas que se tornaram característica dos iPhones mais recentes. Na parte traseira, a gente tem um vidro não especificado, mas que a Apple jura que é de ótima qualidade, e na parte frontal, a gente tem a proteção do Ceramic Shield, que é muito positivo. O celular pode ter gaveta de chip com suporte a uma unidade ou simplesmente não ter gaveta de chip nas suas laterais, funcionando apenas com chip virtual, suportando 2 unidades do mesmo. Já na outra lateral, a gente tem um botão seletor de modo sonoro, que é muito conveniente, que todo mundo que tem iPhone acha muito importante. Tem uma outra coisa muito importante aqui, que é a necessidade do seu patrocínio, do seu like. Então tá vendo esse vídeo, caiu de paraquedas, aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever que tá ali do lado e dá uma apertada no badalo. Que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer aqui no canal e tem muita coisa interessante vindo por aí. Vale a pena se inscrever. Agora vamos voltar a falar do celular, que tem proteção contra água e poeira IP68, garantindo que você possa mergulhar o celular em até 6 metros durante 30 minutos sem sofrer danos relativos à água, o que é muito interessante. Claro, é bom lembrar que essa proteção só vale para celular lacrado ou usado nunca aberto. Muita gente está comprando esse celular de vitrine já que ele não produz mais. E celular de vitrine não tem proteção contra água. Nada de mergulhar o aparelho nem expor ele ao risco se for desnecessário. O celular é pesado, principalmente considerando seu tamanho, que não é nada muito grande. Ele é muito bonito e elegante, então mesmo que você tenha mãos pequenas, eu acredito que você não vai ter problemas de pegada, já que ele não é um celular enorme, ele tem um tamanho bem mediano para pequeno mesmo. Por ter esse tamanho, ele vai ter uma tela que acompanha, é uma unidade de 6.1 polegadas, mas com resolução muito próxima do Quad HD, o que dá uma nitidez excelente para essa tela aqui. O material da tela é um OLED LTPO, mas como a Apple tem que dar nome para tudo, ela chama isso aqui de Super Retina XDR. Por ser uma OLED, ela tem a tecnologia Dolby Vision e o HDR10, que ajudam muito no consumo de conteúdo. E sobre a atualização de tela, ela traz 120 Hz, o que é uma taxa excelente, dá uma impressão de rapidez muito grande no celular, e o fato de ser LTPO faz com que esses Hz sejam adaptivos. Ele varia de 1 a 120 a depender do que você esteja utilizando na tela, o que inclusive ajuda a poupar bateria. Outra coisa muito interessante que tem aqui é o True Tone, que é o dispositivo da Apple, que ajusta a temperatura das cores da tela de acordo com a luminosidade no local, usando sensores, isso aqui é muito bom. E o Always On, que funciona de forma muito interessante, ele não apaga toda a tela, ele escurece o plano de fundo para poder destacar as informações importantes. Eu achei muito legal em que pese isso aqui possa gastar um pouco a mais de bateria. O brilho é de 2000 nits, o que é um número excelente, você não vai ter dificuldade para utilizar embaixo do sol. E na parte de cima está presente o Dynamic Island, que é a solução que a Apple trouxe para esconder o Note e que funciona muito bem. Ela se integra muito bem com aplicativos de música, com aplicativo de chamadas, com tudo que você utiliza no celular no dia a dia. Acabou se tornando uma solução animada e muito funcional mesmo para uso diário. Nessa Dynamic Island estão contidos os sensores físicos, que funcionam muito bem. Utilizar o iPhone no automático não dá nenhum tipo de dor de cabeça. Além disso, tem ali os sensores do Face ID, que é o método de desbloqueio seguro que a Apple usa e no qual ela confia bastante.
Além de tudo isso, essa pílula na parte superior da tela contém a câmera de selfie, que traz um sensor de 12 megapixels em conjunto com um sensor 3D para profundidade e desbloqueio seguro. Esse kit é acompanhado por um conjunto traseiro com uma câmera principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 12, uma telefoto também de 12 e um sensor top 3D com tecnologia LiDAR. Para falar da câmera, vamos começar pelos problemas. O iPhone 14 Pro usa prioritariamente o sensor principal para fotos e vídeos, porém, o modo macro está acoplado na câmera ultra-wide, e isso gera um ruído chato, onde quando você tenta focar um objeto chegando ele muito perto da câmera, ele troca da principal para ultra-wide com uma mudança abrupta, o que gera um erro chato ali no vídeo, uma demora de foco muito grande e também a troca da posição instantânea, o que não fica legal para nenhum tipo de gravação feita aqui. Eu estou comparando com o iPhone XR e o iPhone 11 Pro, que são celulares mais velhos e que não apresentam esse problema. Você chega um objeto perto da câmera, ele foca, você tira o objeto, ele foca normalmente no fundo, sem nada do tipo. Eu acho inadmissível para um celular desse preço, com esse tanto de tecnologia embarcado, ter esse tipo de erro aqui. Não é possível que tenha passado ileso por toda a produção e lançamento do celular. E olha, é um erro que não tem solução. Você pode até atenuar o problema, mas você não consegue resolver ele completamente de forma alguma. Sobre a câmera de 48 megapixels que está embarcada, dificilmente um usuário comum vai fazer uso. É uma foto com mais detalhes e dados, sim, porém o tamanho é muito grande. Enquanto a foto normal ocupa cerca de 1 mega, a foto em 48 megapixels ocupa cerca de 75 megas, acabando muito rápido com sua memória e sem trazer um benefício claro para quem utiliza para fotos casuais no dia a dia. A não ser que você seja profissional, dificilmente você vai utilizar. Agora, dito isso, as fotos feitas com esse celular aqui são maravilhosas, são excelentes. Ele tem um nível muito grande de detalhamento, as cores se parecem muito na foto com o que você está vendo diante dos seus olhos, e isso aqui vai muito bem. Tanto com boa luz, ele consegue boas fotos nas câmeras auxiliares, na câmera de zoom, na câmera ultra-wide, ele não tem uma perda de qualidade, ele consegue manter tudo muito bem e a fotografia se torna muito versátil. À noite você não tem ruídos enormes, você tem muito pouco ruído na verdade e uma qualidade de fotográfica muito boa. E isso se mantém também na câmera de zoom e na câmera ultra-wide. Todas as auxiliares funcionam muito bem em todas as funções. Isso te dá uma versatilidade muito grande na fotografia. No modo retrato, o sensor LiDAR ajuda no sensor de profundidade, ele consegue recortar muito bem o fundo com um desfoque bastante agressivo, melhor do que o natural que já vem embarcado, permitindo você fazer ótimas fotos. Nas selfies, você tem uma qualidade muito grande nas fotos, tanto no modo normal quanto no modo retrato. Ele se sai bem mesmo em situações mais difíceis. À noite, ele não tem perda de qualidade, continua fazendo fotos muito boas com recortes muito precisos. O geral da câmera é muito bom. O sensor LiDAR que está presente no fundo do celular é útil em alguns tipos de uso específicos, já que ele lida muito bem com profundidades e afins. Então, para quem vai utilizar aplicativos de modelagem 3D, ele vai muito bem, e também o aplicativo de medidas se torna muito funcional quando você usa ele, já que você erra muito pouco quando você utiliza, mesmo sendo um celular que está fazendo essa medição. Um exemplo claro disso é o fato de ele identificar pessoas automaticamente e informar a altura delas. Aqui eu tive um erro de apenas 1 centímetro, o que é muito pouca coisa, sendo que está sendo gravado por um celular. Já nos vídeos, ele é capaz de gravar em até 4K 60 quadros por segundo e a qualidade é impressionante. O autofoco trabalha muito bem, você tem um nível de estabilização excelente. É incrível como tudo aqui trabalha bem. O autofoco é muito legal, o alcance da câmera é muito bom, você tem uma estabilização de primeiríssima qualidade, tem cores que são muito próximas no vídeo daquilo que a gente está vendo enquanto grava. Então tem uma margem de erro muito pequena gravando com esse celular. É totalmente compreensível quando a gente grava com ele. Muita gente que fala que a câmera do iPhone é muito boa para filmagem. Além disso tudo, está presente aqui o modo cinema, que grava em 4K até no máximo 30 quadros e promove um desfoque de fundo automático, como a gente vê nas câmeras cinemáticas mesmo. E olha, tudo aqui funciona muito bem, tá? O desfoque é muito consistente e realmente trabalha o tempo todo, mantendo o objeto principal do vídeo sempre em primeiro plano.
Isso aqui é muito interessante porque muita gente busca usar o iPhone para gravações pessoais e tudo aqui vai muito bem. Eu acredito que todo mundo que tem o iPhone como objetivo principal para filmagem vai estar muito bem servido com esse celular aqui, apesar do tempo que ele tem de lançado. E essa aqui é a câmera frontal do iPhone 14 Pro, uma câmera capaz de gravar até 4K em 60 quadros por segundo e que eu particularmente gosto bastante da qualidade. Tem muitas situações possíveis e ela não estoura, eu gosto da estabilização também e inclusive ela tem algumas outras funcionalidades, como por exemplo o modo cinema, que grava em 4K até 30 quadros por segundo, porém com desfoque de fundo todo o tempo, que é uma funcionalidade que muita gente gosta e que eu acredito que vai ser bem positiva para quem vai usar esse celular aqui. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam da qualidade geral, da captação do áudio, da estabilização e de tudo mais o que essa câmera traz. Agora vamos passar para falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é estéreo, saindo por uma caixa na parte de baixo do aparelho e uma outra contida na moldura na parte superior. E o som é de ótima qualidade. Ele, além de limpo, é muito profundo, tem graves muito claros, é muito legal. E além de tudo, tem a tecnologia Dolby Atmos para dar aquela força no consumo de conteúdo. Aqui não tem entrada para fone de ouvido, então fone só se conectar na porta Lightning que está na parte de baixo ou se for Bluetooth. O celular tem NFC, então você pode utilizar como cartão para pagamentos por aproximação e a tecnologia de rede é o 5G, como já é esperado de um celular tão caro e tão recente. O armazenamento tem opções de 128, 256, 512 GB ou 1 TB. Para mim são bons números em todas as suas opções, mas é bom você pensar bem antes de comprar, já que ele não tem suporte a cartão de memória. A tecnologia de transferência interna é o NVMe, que é excelente e dá uma fluidez muito grande no uso diário. E a memória RAM é de 6 GB, o que é um número ok, apesar de não ser uma super memória, mas vai muito bem no celular, principalmente porque é muito bem gerenciado. Parte desse gerenciamento vem do sistema operacional, que nesse caso aqui é o iOS. É um sistema que muitas vezes é criticado por manter o usuário preso numa experiência um tanto quadrada. Mas dentro desse quadrado tudo funciona muito bem, o sistema é muito rápido, ele é muito fluido e intuitivo, as coisas funcionam totalmente como tem que funcionar. Atualmente a gente está na versão 18, que se destaca principalmente pelas opções de personalização, que é algo que a Apple não trazia tanto para seus celulares e que está muito presente nessa versão. E quanto à atualização, o esperado é que ele atualize ao menos até o iOS 22, dando uma vida útil hoje de pelo menos 4 ou 5 anos para esse celular, o que é bastante tempo. Uma outra peça importante nessa engrenagem de fluidez é o processador, que nesse caso aqui é o A16 Bionic. Ele é o suficiente para rodar jogos atuais com ótimas taxas de quadro e também com ótima qualidade. É um processador muito potente e que ainda vai ter uns bons anos aí de longevidade funcionando muito bem. Vale lembrar também que apesar de toda a potência desse processador, ele não é capaz de rodar os jogos AAA que rodam no celular como se fosse num console, como por exemplo o Resident Evil e o Assassin's Creed Mirage. Nenhum desses aí roda, esses aí requerem processador Pro que só está presente a partir do iPhone 15 Pro e superiores. E é claro, jogos podem nem ser importantes para você que está vendo esse vídeo, mas o celular que vai bem nos jogos, ele sempre vai bem nas tarefas do dia a dia, sejam elas tarefas pesadas ou um acúmulo de multitarefas feitas ao mesmo tempo. E esse celular aqui, ele consegue ir muito bem, tanto nos jogos quanto em todas as tarefas possíveis. Em que pese, para mim, ele não seja um celular feito para jogar. E o que diz muito sobre isso é a sua bateria. Nesse caso aqui, a gente tem um tanque de 3.200 mAh, o que é um número apenas ok, ele dura bem, mas não tem uma super duração. O carregamento é feito através da porta Lightning, que está na parte de baixo, que inclusive está defasada. A linha 14 foi a última linha de iPhones com essa porta aqui para carregamento. Quanto ao suporte, ele aguenta 23 watts, o que garante uma carga de 60% em 30 minutos, mas leva 1 hora e 40 para carregar 100%, o que é bastante tempo na minha opinião. É bom lembrar também que ele não traz carregador na caixa, então pode ser uma boa você comprar um bom carregador por fora para manter o seu celular carregado. Ele suporta o carregamento sem fio por indução, com uma carga de até 15 watts, o que é um número ok, e nessa mesma carga ele também suporta o carregamento sem fio MagSafe, que é muito útil e é uma tecnologia proprietária da Apple que funciona muito bem e permite que você acople o celular em vários locais interessantes para carregar.
E fazendo um resumo geral, quem compra hoje o iPhone 14 Pro leva para casa um conjunto bem completo e que cobra um preço bem salgado por isso, porém entrega bastante. A tela é excelente, você vai ter um contato muito bom com o celular todo o tempo em que você estiver com ele na mão. Os sensores, o uso automático do celular, o sistema fluido, tudo torna ele muito intuitivo e muito interessante de ter em mãos. As câmeras, como eu já falei, tem um erro que para mim é inaceitável, tá? Não dá para você pagar tão caro no celular para ele apresentar um erro por mais simples que seja, mas no geral, para uso geral, ele é muito bom. A câmera é realmente excelente e traz uma qualidade de imagem surpreendente além dos modos, como cinema entre outros. Para jogar, eu acredito sim que existem telefones melhores no mercado, mas pensando em experiência geral, ele é muito bom, ele entrega muita coisa. Hoje, você encontra ele no mercado numa faixa que vai de R$ 4.100 a R$ 4.500, o que, para mim, é um valor salgado. Nessa faixa de preço, você tem celulares gamers melhores, como, por exemplo, o ROG Phone 6 e o Nubia Red Magic 9, que tem uma faixa de preço parecida e oferece a experiência melhor para jogar. É muito válido para mim também citar o Galaxy S23 Ultra, que oferece uma experiência de uso que, na minha opinião, é muito mais completa do que a do iPhone 14 Pro, porém, em alguns usos gerais, o usuário do iPhone não vai muito querer saber do Samsung, principalmente aquele que faz muito uso das redes sociais, como Instagram e afins, e também os que usam para filmagem, onde o iPhone 14 Pro se destaca. E aí, a gente passa para o universo dos iPhones, onde a gente tem o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus, que tem um preço próximo do 14 Pro de vitrine, que é onde você mais encontra ele hoje, porém, não oferecem a mesma experiência, eles são piores em termos de experiência, mas oferecem todas as benesses de um aparelho lacrado, com garantia e proteção contra a água. O iPhone 15 já custa mais caro e oferece uma experiência que é bem parelha, então vai muito do bolso para adquirir. E tem o iPhone 16e, que oferece muita longevidade, tira alguns recursos, mas deixa o essencial. Então, para quem tem o uso básico, esse celular pode fazer mais sentido do que o 14 Pro, já que ele tem uma previsão de duração maior. Bom, para mim, o iPhone 14 Pro é um celular que, em que pese ter alguns erros, vale muito a pena. É claro, isso vai depender do preço no qual você encontre, já que dependendo do seu uso, podem ter opções melhores. Mas eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o iPhone 14 Pro vale a pena em 2025? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece que todos os celulares que eu citei nesse vídeo vão ter link aqui na descrição, onde você compra com os melhores preços, ajuda o canal e pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. E aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, onde você pode se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força e até a próxima.